Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas acontecerem, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra a título de reflexão nessa manhã abençoada, em que nós, em mais um domingo, celebramos a Eucaristia e marcamos o início de uma nova temporada litúrgica chamada de Advento. Na verdade, o que é o Advento? Pode-se dizer muita coisa sobre esse tema. Nós queríamos dizer duas palavras. Primeiro, o Advento é o despertar de uma consciência humana que nos faz presentes diante de Deus e faz com que Deus se presentifique diante de nós. A consciência de que existe um Deus, de que esse Deus existe para nós e que nós fomos feitos para Ele. Isso é tudo que um ser humano não pode deixar de saber. Para além de todos os entremeios, todas as vicissitudes, todas as circunstâncias humanas, grandes, médias ou pequenas, que nós somos chamados a vivenciar. Mas a meta é o conhecimento de Deus. E o nosso conhecimento, a partir dessa referência fundamental, que é Ele. Então, Deus, na verdade, é aquele que chegou definitivamente, mas de forma paradoxal está sempre chegando. Deus já chegou de vez, não tem mais o que fazer, Ele já veio, entretanto está sempre vindo, porque depende da abertura da consciência e do desejo de cada um de recebê-lo consigo. Isso é mais ou menos como o sol está sempre presente, e nesses dias nós sabemos que está presente desde muito cedo, e já queimando. Entretanto, apesar de ele estar aceso desde as 5 da manhã ou um pouco antes, para quem decidiu ficar no quarto dormindo até às 10, sempre será noite, sempre será escuridão. É preciso acordar, é preciso abrir as janelas, é preciso tirar as cortinas para que ele possa adentrar-se no nosso quarto e na nossa vida. Lembro-me sempre de uma palavra dos antigos, que é uma grande sabedoria, que diz assim: o dia só amanhece para quem despertou. Para quem não desperta, é sempre noite, são sempre trevas, é sempre escuridão. A pergunta é: nós despertamos para o dia, para saboreá-lo? E transferindo isso para o Advento, nós despertamos para Deus e para a sua presença? Ou continuamos dormindo, cochilando e adormitado? São perguntas que cada um é chamado a responder consigo próprio. Trata-se de despertar para Deus e para a vida. Aliás, o Evangelho diz: vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Ou seja, o momento pode ser qualquer momento, pode ser logo, pode e deve ser esse exato momento em que nós estamos vivendo. Não existe outro tempo. Nenhum de nós deve esperar mais nada, postergar, transferir, projetar para qualquer tempo futuro. O futuro é sem futuro.
Futuro não existe. O que existe é o que a gente tem aqui e agora. Então, se alguém vive na esperança, na expectativa de um futuro que vai ser tudo nele melhor do que o presente, tem uma probabilidade enorme de se decepcionar. Olhemos para esse momento. O futuro é agora. Pode ser que não aconteça para nós, mas se cada um for capaz de mergulhar plenamente no presente, nas suas demandas, procurando estar à altura do que a vida coloca nas suas mãos para ser vivido, procuramos descortinar e resolver os problemas do momento, certamente o futuro não nos vai assustar. Quando ele chegar, nos encontrará devidamente preparados para assumir o que vem dele. Por que a gente não pode resolver os problemas da quarta-feira próxima? Por mais que eles nos aperreiem, nos atrapalhem, nos incomodem hoje, é porque nós estamos ainda no domingo. Não dá para resolver porque nós não chegamos lá. Quando chegarmos na quarta, certamente teremos as condições necessárias para acolhê-los e procurar soluções devidas para eles. Cada coisa no seu devido tempo. Cada dia com a preocupação de um dia. Se nós formos capazes de estar à altura do dia de hoje, nos capacitaremos automaticamente para estar à altura dos outros dias todos que se seguirem. É uma questão de opção pessoal, para que a gente ponha os pés no chão da realidade presente. Então, trata-se aqui exatamente de nós encontrarmos a atitude correta diante da vida e do mundo. Nesse sentido, eu acho que o melhor caminho que nos ajuda é o caminho do cotidiano. O caminho do cotidiano. Cada instante é para nós uma ocasião favorável para o contato com as realidades maiores da vida. Para não dizer para o contato com Deus, porque Deus se manifesta nas realidades que batem à nossa porta. Deus não se manifesta de forma extraordinária, miraculosa, a não ser uma vez ou outra, porque milagre não é o arroz com feijão de cada dia. Mas todos os dias estão acontecendo pequenos milagres e Deus se revelando neles. Se a gente estiver esperando uma manifestação extraordinária, mirabolante, fora do comum, nós podemos perder essas oportunidades maravilhosas da vida e do seu cotidiano. Então, ir na padaria, ir na farmácia, ir no supermercado, ir nos correios, já se vai muito pouco nos correios, né, hoje. Encontrar pessoas, tomar um café aqui ou ali, acordar, ir para o trabalho, para o lazer, em casa lavar a louça, lavar roupa, varrer a casa, limpar os cômodos, tudo isso é oportunidade para a gente tocar Deus. Essas oportunidades diárias e que a gente não pode deixar escapar às nossas mãos. Thich Nhat Hanh, que era um monge budista, muito abençoado, morreu há uns 4, 5 anos atrás, eu tive a graça de conhecê-lo num dos retiros que fiz. Ele dizia assim: milagre é pisar sobre a terra. Isso é milagre. Milagre é estar vivo, é poder respirar e fazer tudo aquilo que uma pessoa viva e que respira é capaz de fazer. Isso é um milagre. Não esperemos por outro além desse, que pode não vir para nós. Tinha um monge tibetano que dizia uma coisa maravilhosa. Ele olhava para as pessoas correndo para lá e para cá, naquele frenesi que não acaba mais, e dizia: olhe, tu jamais andaste, jamais comeste, jamais dormiste. Isso se aplica muito a nós. Nós não comemos, porque quando comemos uma refeição já estamos pensando na outra, ou então já conversamos tantas coisas, estamos tão ligados ao celular e qualquer outra coisa que o valha, que já não saboreamos a comida que comemos. Quando nós dormimos, levamos todos os problemas do nosso dia para a nossa cama, e já não estamos ali na cama como deveríamos estar. E isso é uma realidade transversal a quase todas as pessoas, em maior escala ou em menor, mas nos atinge e é pertinente a todos nós. É preciso que nós vivamos, ou seja, não esperemos que a morte bata à nossa porta para que a gente se dê conta de que jamais viveu. Aí pode ser tarde demais.
olhar para trás e não gostar das coisas que nós fizemos, olhar para frente e o tempo está bem miudinho, apertado, que não nos dá condição alguma de fazer qualquer alteração que nós achamos necessária que seja feita. Esse impasse que, no fundo, ao meu ver, é o maior inferno que alguém pode experimentar. É não poder fazer mais aquilo que teve o tempo inteiro da vida para fazer e não fez. Agora acabou o tempo, porque no tempo tudo tem um tempo. E é preciso que a gente não esqueça isso de forma alguma. Então o advento é um tempo de preparação, como o próprio nome diz, para aquele que há de vir, aquele que há de chegar. Já chegou, mas está chegando o tempo inteiro. Cada advento é uma oportunidade para que deixemos vir aquele que vem, que é Deus. É a chance de revelar em nós aquilo que somos verdadeiramente. Quem somos nós? Somos seres divinos, somos filhos de Deus, herdeiros do trono, templos do Espírito Santo. A nossa humanidade, com todas as demandas que ela nos tem, com todos os momentos muito atrativos e sedutores, com uma gama imensa de distrações, cada uma melhor do que a outra, não nos pode tirar da nossa essência, da verdade de quem somos nós. Se isso acontecer, nós estamos perdidos. É um trem descarrilhado, saiu do trilho, e quando um trem sai do trilho, saia da frente, que o estrago é grande. Perder-se de si próprio, alienar-se, alhear-se, afastar-se, negligenciar a sua própria verdade. O desafio do advento é puxar-nos as orelhas, chamar-nos a atenção e dizer: é por aqui que se tem que caminhar. Por mais que o mundo queira puxar você pela camisa e dizer: é por acolá, por aqui. E mesmo que a gente saia do lugar e do caminho, isso não é problema, mas a gente sabe qual é o caminho. Ele está ali, a nos esperar outra vez. Podemos nos desviar milhões de vezes, mas pelo amor de Deus, não nos esqueçamos de visualizar o tempo inteiro o caminho pelo qual devemos seguir. E na medida das nossas possibilidades, porque nem sempre é possível do mesmo jeito para todas as pessoas, voltemos para esse caminho. Recoloquemos-nos na estrada, reassumamos aquilo que a gente deixou para trás por alguma razão, alguma limitação, algum pecado, alguma deficiência qualquer. Aliás, nesse aspecto, o Evangelho lá no meio tem uma palavra que eu acho que é a palavra de ordem do dia de hoje. É a palavra de ordem para toda a nossa vida. Levantai-vos e erguei a cabeça. Ou a gente poderia inverter os termos. Erguei-vos e levantai a cabeça. De uma forma ou de outra, é uma palavra forte, contundente, direcionada a todos nós. Por que que Jesus Cristo diz: levantai-vos e erguei a cabeça? Dois movimentos importantes. Por quê? Porque só é capaz de caminhar, de avançar, de dar passos, de seguir adiante quem está de pé. Quem está caído rasteja, pede ajuda, não vai muito longe. Quem está de pé é capaz de avançar, e somente este. E erguer a cabeça por quê? Porque nós sempre vemos as coisas para as quais nós olhamos. Se nós olhamos para as coisas de baixo, coisas pequenas, mesquinhas, apequenadas, o trivial, o banal, o mais rasteiro da vida, é isso que nós vamos ver e ter na tela da nossa mente e possivelmente do nosso coração. Para alguém ver coisas grandes, precisa olhar para as coisas grandes. Para alguém ver coisas do alto, precisa olhar para cima. Para alguém descortinar novos horizontes, precisa abandonar os horizontes estreitos sobre os quais tem depositado o seu olhar recorrentemente, até de forma viciosa, a vida inteira.
E a gente tem essa grande tendência e ao mesmo tempo tentação de, quando aprende a ver as coisas, olhar sempre para elas, não ver mais outras coisas. Por mais que outras coisas estejam diante de nós, mas nós não as enxergamos. O nosso olhar está condicionado, exclusivizado, voltado de forma absoluta para as realidades menores que circundam os nossos horizontes. E aí vivemos de uma forma pequena, de uma forma menor, de uma forma indigna, porque somos incapazes de olhar para a grandiosidade de tudo mais que está o tempo inteiro batendo a nossa porta. Então, aconteça o que acontecer na sua vida, e esse acontecimento pode lhe jogar no fundo do poço, lhe derrubar literalmente. É uma morte de um ente querido que você jamais esperava perder, assim tão prematuramente, e que dilacera você. É uma doença grave, sobre a qual você jamais quis ouvir essa notícia, e diz respeito a você, ou alguém muito próximo a você. É o desemprego que lhe bateu na porta, quando você já arrumou todo o seu dinheiro futuro em vista das dívidas que contraiu, e conta com ele, e de repente já não pode contar mais. É alguém que lhe traiu, que lhe esqueceu, que lhe abandonou, e que de forma cruel não reconhece o que você fez a vida inteira por ele ou por ela. Haja o que houver na sua vida, procure ser capaz de se colocar de pé e de erguer a cabeça. Se for capaz desse gesto, ainda que seja literal, ele é concreto, ele é físico, você será capaz de soerguimento, de mudar de novo a sua vida, de se recolocar naquele trilho do qual, por razões pessoais ou por interferência e ingerências de fora, você foi tirado. Recoloque-se de pé. Aliás, a palavra cruz em grego é estravós, significa literalmente manter-se de pé. Assumir a nossa cruz não é outra coisa além de mantenha-se de pé. Leve pancadas, seja crucificado, esteja próximo da morte, mas erga-se e mantenha-se de pé. Esteja à altura da dignidade que a vida exige de você. Dostoiévski dizia: a única coisa que eu temo é não ser digno dos meus sofrimentos. Esse é o meu único temor. É não aguentar a pancada, é ter os ombros muito fraquinhos, e depois do primeiro tabefe, eu caí e não me levantar mais. Só temo não ser digno dos meus sofrimentos, das minhas dores, das adversidades que se apresentam diante de mim. Vençamos esse temor, erguendo-nos, colocando a cabeça para o alto. Inclusive, tem uma coisa que eu acho muito interessante, do ponto de vista físico. Uma pessoa que está chorando e não queria chorar naquele momento, não é só para não borrar a maquiagem, mas por outras razões não queria chorar, basta erguer a cabeça, erguer os olhos para o alto por um tempinho, não saem lágrimas dali. Se quiser experimentar, quando chegar em casa, faça. Aqui não sai lágrimas de lá. Uma pessoa deprimida pode olhar, a pessoa deprimida, o olhar dela está direcionado para baixo. Raramente ele olha para você quando conversa. Raramente olha para o mundo, para o sol, para a vida. Ela quer ficar trancafiada no seu quartinho, no escuro de preferência, sozinho, não quer conversa com ninguém. E olhando para baixo. O olhar está ali. Eu desafio alguém chegar diante de um sol desses, olhar para o sol, erguer-se e dizer: eu estou perdido. Não consegue, ele não consegue, não sai. A palavra, ela é travada pelo olhar, no horizonte maior do que a sua vida e a sua dor momentânea. Agora, é impossível também alguém olhando sempre para baixo, dizer: oh, que vida maravilhosa. Não consegue. Ele vai dizer: essa vida não presta para nada. A nossa posição física nos ajuda a alavancar o nosso espírito.
E é por isso que o corpo fala, e nós temos que estar muito atentos às nossas posturas físicas, inclusive, para que elas sejam compatíveis e mobilizem, ponham em movimento, alavanquem também essa dimensão espiritual mais interiorizada, que Caco é chamada a modificar para melhor a cada dia. E eu passaria muito rapidamente para dizer o quê? 3 coisas que o Evangelho pede da gente hoje. Tomar consciência daquilo que nós somos, e a palavra que ele usa é atenção. Segundo, agir de acordo com essa consciência, e a palavra utilizada é cuidado. Terceiro, perseverar nessa ação até o fim, e a palavra certa é vigilância. Vigiai, vigiai. Precisamos estar atentos. É tudo que a vida pede de nós, porque a distração, a desatenção, a dispersão é infelizmente a forma com que a gente vive. Nós somos distraídos o tempo inteiro de todas as coisas, inclusive das mais importantes. Meu pai contava para a gente aquela mãe que estava com um filhinho doente, com febre e outras coisas mais, mas tinha que ir para a piscina no dia de domingo, no clube. Ela foi com cuidado no filho, mas chegando lá, claro, o menino podia tomar banho. Chegando lá, ela começou a conversar com as amigas, e o menininho aproveitou aquele momento de distração. Disse: mãe, eu posso entrar na piscina agora? Ela disse: pode, meu filho, mas faça tudo para não se molhar. Nós somos assim. Aí, para não ficar só com a mãe, os pais também são distraídos. O pai estava em casa, lá vendo televisão, e o filhinho estava estudando as matérias da escola, fazendo o dever de casa. E aí ele vai, procura o pai e diz: pai, o senhor sabe onde é que fica o canal da Mancha? Ele diz: não, procura nessas gavetas, é como é quem guarda essas coisas aí. Nós somos assim, não sabemos o que ouvimos, porque não ouvimos, e respondemos qualquer coisa, que não serve para nada, ou piora a situação de quem nos perguntou. Então a atenção é tudo que a vida quer de nós. Aliás, tem um jeito certo da gente errar, e um jeito errado da gente errar. O jeito errado da gente errar é errar desatentamente. Você erra uma vez, 2, 3, e o ser humano é aquele que é capaz de tropeçar na mesma pedra várias vezes. Nenhum animal faz isso. Ele tropeça e na outra vez contorna. A gente tropeça de novo. Eita, não tirar essa pedra daqui. É você tem que estar atento à pedra que está ali. O jeito errado de errar é errar desatentamente, porque você repete o erro muitas e muitas vezes. O jeito certo de errar é errar com atenção, porque você erra uma vez, fica atento àquele erro, lembra-se dele e não erra mais aquele erro. Vai estar preparado e aberto para errar outros erros, mas aquele não. Aquele já foi incorporado, aquele foi decodificado. Aquele foi decifrado e você não consegue mais cometê-lo. E depois a questão do cuidado, que é a segunda palavra. Tenham cuidado. O mundo está padecendo por falta de cuidado. Nós precisamos urgentemente resgatar essa dimensão cuidadosa que infelizmente se perdeu de nós em algum lugar do nosso passado. Mas é fundamental a gente saber de uma coisa: ninguém passa a ser cuidadoso só porque deseja ser cuidadoso. Um dia acordou e disse: hoje, a partir de hoje, eu vou rezar para eu ser mais cuidadoso. Não vai conseguir se você foi descuidado até aí. Se não tem outro caminho que você criou do ponto de vista da sua disciplina pessoal, para, na hora que for preciso cuidado, você ser cuidadoso. Não. Na hora de agir, você vai agir descuidadamente, como sempre fez. Porque uma coisa é certa: a gente faz as coisas do jeito que a gente faz todas as coisas. Ninguém espere fazer uma coisa importante de uma maneira diferente, se todas as outras coisas menos importantes ele fez sem cuidado. Vai fazer descuidadosamente, igual. E é por isso que a gente não pode nunca negligenciar as coisinhas pequenas, achando que elas não valem nada. Não, isso aí faz de qualquer jeito, isso não é importante não. Não, isso aí pode fazer de qualquer jeito. Aí quando vier uma coisa importante, você não sabe fazer de outro jeito, vai também fazer de qualquer jeito.
Então, ou nós criamos um caminho e nos inserimos nele com disciplina, com diligência, com zelo, com cuidado, com atenção, ou nada feito. Tudo vai no mesmo ralo quando vier diante de nós. Eu estava pensando aqui, falando e pensando nessa praça. Quantos anos vocês esperavam por uma praça? E agora a praça está feita, está nova. Não é do município, não é do prefeito, não é de autoridade nenhuma, não é de gente rica. É da comunidade, é pegar nela e fazer um bom uso dela. Então, essa praça nossa aqui, por exemplo, é uma oportunidade que a gente tem para exercitar esse bendito cuidado. Porque a gente só cuida das coisas maiores se for capaz de cuidar das coisas menores. Só cuida do que está distante da gente, se for capaz de cuidar daquilo que está na mão da gente, acessível a gente, perto da gente. O Evangelho diz, só faz o grande se antes foi capaz de fazer o pequeno. Essa praça é o pequeno que a gente tem, que está diante de nós, e todo mundo da comunidade precisa cuidar dela. Então é essa oportunidade que a gente tem, e nós não devemos declinar dessa oportunidade. Eu digo isso porque às vezes eu fico pensando, a gente chega na praça, os banquinhos todos colocados, e aí o que a gente vê é meia dúzia de gente jogando bola na praça. Não tenhamos nenhuma dúvida, daqui a 2, 3 meses não temos mais uma praça, não temos mais bancos para sentar, não temos mais canteiros, não temos mais planta nenhuma, porque é impossível compatibilizar essas atividades tão diferentes. E alguém pode dizer assim, não, mas é porque aqui na comunidade não tem um campo de futebol, não tem um espaço, um playground próprio para as crianças e adolescentes, e por isso que eles vêm brincar aqui, jogar aqui. Se a gente for levar esse raciocínio a sério e transferir para outras realidades, eu posso dizer muito bem assim, a minha casa só tem 60 metros quadrados, não tem garagem, então eu tenho o direito de invadir a garagem dos vizinhos. Na minha casa não tem o arroz de hoje, é só arroz e feijão, então eu tenho o direito de pular o muro e tirar alguma coisa que está dentro do outro. O supermercado está cheio de carne, na minha casa não tem carne hoje, eu posso levar sem pagar. Um erro não conserta o outro. Ou a gente faz as coisas no seu devido lugar, ou a gente não faz nada em lugar nenhum. Então eu estou dizendo isso nos pormenores, nas minúcias, porque ou é pegar ou largar. E eu nem moro aqui. Talvez nem tenha o direito de dizer isso, porque a praça é de quem mora aqui, que vai usufruir mais de perto. Então é hora de todo mundo se sentir guardião de um espaço que é de todo mundo. Porque enquanto tem 5, 6 pessoas jogando bola, 500 pessoas não podem sentar-se, não podem conversar, porque não querem levar uma bolada. Ninguém pode estacionar o carro porque tem medo de quebrar o vidro com a bolada. A igreja não fica sossegada porque já quebramos vidros aqui. Então é muito importante que a gente veja coisas pequenas, concretas e palpáveis, utilizando-as como exercício oportuno para a gente cuidar das coisas maiores. Se não formos capazes de cuidar disso, esqueçam de cuidar do planeta, esqueçam de cuidar do mundo, esqueçam de lutar pela paz, esqueçam a espiritualidade, esqueçam o céu, porque o céu ou se realiza nas coisas pequenas, ou é uma quimera realizar-se naquilo que ele é grandioso para nós. Fiquemos com essas poucas palavras e que elas nos ajudem nesse início de advento a recolocar-nos frente à vida e diante de Deus, erguidos, com as cabeças levantadas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.